Como é um salmo pequeno, eu quero ler ele todo, certo? Salmos 23. É bem certo que a gente conhece esse versículo, este salmo decorado, até as criancinhas do departamento infantil cita decorado. Até eu queria pregar bonito hoje, como eu falei ao meu amigão Stasky. Aí ele disse, qual é o tema? Aí eu cocei a cabeça. Aí o tema, Salmo 23, o pastor do Salmo. Amém? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meus irmãos, a todos vós que estão nos assistindo, nos ouvindo, quero lhes trazer uma palavra da parte de Deus ao teu coração. Não uma palavra a qual eu tenho escolhido, mas uma palavra a qual Deus colocou em meu coração para eu compartilhar com o teu coração. Salmos, capítulo de número 23, é um salmo muito conhecido, porém, Deus ele nos traz profundas lições dentro do Salmo, capítulo 23. Em primeiro lugar, é que é um salmo, essa história, muitos chamam de o Salmo do Pastor. Aí, como muitos chamam o Salmo do Pastor, eu só quero inverter o pastor do Salmo. Quem escreveu o capítulo 23 de Salmos foi Davi. Sabemos que Salmos, ele é um inário. Às vezes, nós nos deparamos com irmãos que falam, é capítulo ou é versículo? Depende, ou qualquer a forma que você queira falar. Sabemos que, para os judeus em Israel, Salmo, ele não é um livro, ele é um inário, igual a nossa harpa cristã. E então, se eu estivesse em Israel, eu iria dizer, quero ler aqui em Salmos de número 23, porque teoricamente ele é um inário, então se chamaria número 23. Porém, todavia, entretanto, como o inário está dentro de uma coletânea, está dentro de uma livraria, porque a Bíblia ela é uma livraria, também não é errado nós chamarmos de livro de Salmos, porque está no meio dos livros, e também não é errado chamar de capítulo, só basta a gente entender as duas situações. E então, o capítulo ou o número 23 de Salmos foi escrito por Davi. Haja vista que Salmos são 150 capítulos e teve vários autores que escreveram Salmos. Porém, o capítulo 23 fora escrito
por Davi. E quem era este autor do Salmo, capítulo de número 23? O autor dos Salmos, capítulo de número 23, era Davi. Davi, ele era o filho verdadeiro de seu pai Jessé. Davi, ele era pastor de ovelha. Davi, também ele era músico e também o futuro rei de Israel, o qual havia se tornado. E então, por ele ser o derradeiro filho de Jessé, ele estava tomando conta do rebanho das ovelhas do seu pai. Ora, a palavra salmos, ela significa cantar acompanhado com instrumentos de cordas. Ou seja, na antiguidade, na época de Davi, um dos principais instrumentos, ou até utilizado pelo rei Davi, era a harpa. Ele tinha uma habilidade incrível em tocar harpa. Deus, ele deu um dom tão grande a Davi, que Davi, ele não só tocava a harpa. Lá na frente, quando esse menino, este jovem, pastor de ovelha do seu pai Jessé, lá na frente, você vai ver que ele não só tocava harpa, como também ele inventou instrumento. Deus se utilizou poderosamente deste garoto chamado Davi. Mas também ele não só inventou instrumento. Davi, ele formou uma orquestra com cerca de 4.000 músicos. E então Davi, ele foi um instrumento na mão de Deus. Davi, ele tinha intimidade com Deus. Lá no tabernáculo, ele colocava os sacerdotes para ministrar, colocava a banda para entoar e botava a congregação para adorar a Deus. Hoje é um pouco que diferente. Antigamente, quem ensinava a congregação a adorar presbítero Stasky era o pastor. Hoje, muitos procuram outras fontes, mas o pastor era uma pessoa indicada por Deus para ensinar o seu povo a verdadeira adoração. Porque adorar de qualquer jeito, qualquer um adora de qualquer jeito. Por isso que quando Jesus, ele trombou de frente com a mulher samaritana, ele disse: a hora chegou e já é a hora em que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E então, para adorar a Deus, tem que ser verdadeiro adorador. E o pastor Davi, ele ensinava a congregação a adorar. Os sacerdotes ministravam, a orquestra tocava, a igreja adorava, e a Bíblia diz que a Shekinah de Deus
descia no meio da congregação e todos sentiam a presença de Deus. Uma certa feita, Salomão, ele colocou a banda para tocar dentro do novo tabernáculo, mas a Bíblia diz em 2 Crônicas que foi uma Shekinah, um poder revelado tão grande que até os sacerdotes não conseguiam ficar de pé e colocavam a face no chão por causa do poder de Deus. Então, vemos aqui Davi. Nós também aprendemos que louvar a Deus é elogiar. Nem todos os hinos são louvores. Você pode cantar por cantar, você pode cantar, a gente pode cantar para saciar o nosso ego, mas louvar é diferente. Louvar significa elogiar. E quando você louva a Deus, você está elogiando Deus. Agora, imagina como Deus não fica quando você começa a o elogiar. Meus irmãos, Davi, sendo o caçula de Jessé, o derradeiro filho, tomando conta das ovelhas do seu pai Jessé, ele se encontrava no campo. Por isso que o versículo 1 de Salmos diz: o Senhor é o meu pastor. É Davi falando, não dele pastor, mas do pastor Jesus, o pastor, o Senhor dele, o pastor, o Criador. Aí ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma das explicações melhores para dizer e nada me faltará é essa versão: Ele mandará o necessário para mim, porque Ele é o nosso provedor e Ele manda o necessário. Deus, Ele sabe o que a gente precisa, Ele sabe o que está faltando, e então Ele manda o necessário. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, Ele mandará o necessário para a minha vida. Deitar-me faz em verdes pastos. Essa era a função que o pastor fazia com a ovelha. Pegava a ovelha, deitava ela em verdes pastos e guia-me mansamente até as águas tranquilas. Vê só aqui a intimidade, o zelo que o pastor ele tinha com a ovelha, porque a ovelha ela tem valor para o pastor. E então Davi, ele via essa necessidade, ele via a importância, ele cuidava, zelava e também protegia. Davi, por ele ser o último filho, ele, naquele momento em que o profeta Samuel chega na casa de Jessé para ungir um rei sobre Israel, veja que estão todos os irmãos, está todos os filhos de Jessé, mas faltava um. Foi tão provável que quando Samuel ele vê cada um mais bonito que o outro, Samuel se enganou. Ele disse: ora, o que será rei Israel será esse mais alto, será o mais forte, será o mais robusto, é o que tem um bíceps mais forte, é o que tem 1,80 m, 1,90 m de altura. Fez passar, o primeiro filho não era, o segundo não era, terceiro também não era. Então a Bíblia diz que quando passaram todos os filhos de Jessé, aí Samuel faz a seguinte pergunta:
acabaram-se os mancebos, porque Deus me disse que um dos teus filhos seria rei sobre Israel, e agora você fez passar todos, tem alguma coisa errada? E Deus diz: Samuel, não atenta para a aparência do homem, porque a aparência do homem tem a tendência de nos enganar, e a Bíblia diz que a árvore a gente se conhece por onde? Pelos frutos. Não atente, Samuel, pela aparência do homem, porque o homem olha só a aparência, o porte, a estrutura física, porém eu vejo o coração. E então manda chamar quem? A Davi. Davi estava tomando conta das ovelhas, estava por trás dos pedregais, estava ali no meio do mato, no campo, estava ao relento, estava ali no sol causticante, porém, a quem Deus chama, Ele chama. O homem erra, mas Deus jamais Ele erra. O homem se confunde, Deus, Ele jamais se confunde. Quando Deus chama, está chamado. Deus chamou, Deus escolheu a Davi para ser rei sobre Israel. E então manda chamar o menino. E ali Samuel disse: nós não sentaremos à mesa enquanto o menino não chegar. Ou seja, vamos ficar todos de pé. O profeta colocou o pai de Davi de pé, a mãe de pé, todos os irmãos de pé, ficaram tudinho esquentando a canela, enquanto o menino não chegava. Você é importante para Deus. Alguém pode não te dar valor, mas o que importa é o valor que você tem para Deus. O Deus que faz promessa, Ele cumpre as promessas, e quando Ele cumpre na íntegra. E eu quero dizer algo mais a você: maiores que as promessas é aquele que fez a promessa na tua vida. Levante a cabeça, olhe para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Aqui, quando ele diz: deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me mansamente na vereda da justiça, por amor do seu nome. Olha aí, está vendo? Deus, Ele é Deus de justiça. Nós temos que entender uma coisa, e é isso que muitos não conseguem entender. É o quê? É que Deus, Ele é amor, e Ele também é justiça. Ou seja, Deus, Ele consegue conciliar o seu grande amor com a sua justiça, ao ponto de ambos andarem juntos com Deus, a justiça e o amor. E então é Ele que nos guia pela vereda, pelo caminho da justiça, por amor do seu nome. Por quê? Porque Ele é Deus. O versículo de número 4 diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Olha que palavra da parte de Deus para o teu coração nessa manhã. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, olha a confiança e a convicção: não temerei mal algum. Que convicção! O salmista Davi, ele tinha no pastor dele, que ele tinha no Senhor: ainda que eu ande. Quando diz aqui, ainda que eu ande pelo vale, na Bíblia, ela é repleta de vales. A gente vê vales de Sidim, a gente vê o vale de Baca, o vale de Aijalon, o vale de ossos secos. A Bíblia fala sobre vários vales, mas aqui o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Vê só aqui, o vale
da sombra da morte, a que se refere a perigo. Porque Davi ele falou sobre esse vale. Na geografia existe a terra, existem as planícies, existem as cordilheiras, existem os picos, existem os montes, existe agora o vale. Então o vale é a parte mais baixa da terra, à vista humana, é a parte baixa, é a parte que tem o seu declínio para baixo. E então, quando Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, aqui está se referindo a uma situação que Davi havia passado lá no campo, porque ele cuidava das ovelhas do seu pai Jessé, e ele tinha a responsabilidade de cuidar e proteger das ovelhas de seu pai. Digamos que Davi, ele tinha 100 ovelhas, e então ele tirava as ovelhas do curral, levava para o campo, passeava com ela, deitava em verdes pastos, passava pelos rios, passava pelos ribeiros e tinha que retornar com as 100 ovelhas. Só que quando Davi conta, a ovelha está incompleta. E quando a ovelha está incompleta, Davi ele poderia dizer, meu pai, ele tem muitas ovelhas, o rebanho é muito grande, e então, para que ir à procura de uma ovelha? É banal, tanto faz. Porém, Davi, ele não tinha esse raciocínio. Ele sabia o valor de uma ovelha e também a responsabilidade que ele tinha diante do seu pai Jessé. E então, quando ele sentia falta de uma ovelha, aí ele já dizia, já sei, a ovelha se desgarrou, ela desceu até o vale. Que vale? O vale da sombra da morte. Lá tem urso, lá tem leão, lá tem raposa, lá tem lobo. Eu vou descer até o perigo, vou arriscar a minha vida, mas eu vou retornar com a ovelha de papai Jessé. Quando ele via a ovelha em perigo, ele não media esforço. Por quê? Porque Davi ele era guerreiro, e nesta manhã Deus conta com guerreiro. Por que, pregador, estou passando por tantas lutas? É porque você é guerreiro. Mas porque a batalha é renhida? Porque você é soldado de Deus. E outra, o capitão do exército, ele só chama os melhores soldados para as maiores batalhas. Receba da parte de Deus. Porque a batalha está tão grande? É porque o comandante, o capitão do exército do comandante, ele te chamou. Ele só conta com os melhores soldados. Por isso você está na guerra. Se alegre por isso, porque você é escolhido de Deus para entrar na guerra. Quem está fora da peleja não tem parte com o Senhor, não tem parte das bênçãos, não tem parte da vitória. Agora quem está no meio da guerra, no centro da guerra, tem direito da parte do seu Senhor. E então Davi ele se arriscava, ele chegava lá, e uma certa feita, quando Saul mandou chamar o tocador Davi para tanger a harpa, e então Saul ele ficava liberto de espíritos maus. Olha o poder que tem a música, o louvor, poder de libertar. Uma certa feita também, quando Saul ele precisou de Davi para a guerra, ele pediu para olhar o currículo de Davi. Quando Davi chega lá, aí Saul ele pede para olhar o currículo de Davi. Não tinha dizendo que ele era experiente. Isso quer dizer o quê? Que existe situação na nossa vida
que a nossa experiência não serve de nada. Ou seja, nós dependemos 100% da misericórdia de Deus. E então Davi, ele tocava, quando ele tocava, Saul, ele era liberto de espíritos maus. E Davi, ele servia ao seu Senhor com diligência. Davi, ele descia até o vale da sombra da morte para resgatar a ovelha de seu pai. E quando ele, uma certa feita, em uma entrevista, quando Saul olha o currículo dele, diz: me diz a tua experiência. Aí é quando ele diz: olha, eu sou baixinho, eu sou pequeno, eu não tenho nenhuma graduação, eu sou do campo, mas uma certa feita, o urso pegou a ovelha de papai, eu me agarrei na barba do urso, desci o urso até a minha altura e resgatei a ovelha de papai Jessé. Outra feita, quando o leão deu a bocadada na ovelha e ficou em cima da ovelha, eu consegui resgatar a ovelha de papai, abri a boca do leão. Por quê? Por amor do teu nome. Essa era a graduação de Davi, era adorar, era adorador de Deus. Davi, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Vê só aqui, aqui mostra a confiança que o salmista, ele tinha em Deus. Ainda que eu passe no vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque Ele está comigo, e a tua vara, o teu cajado, me consola. Olha, aqui nós aprendemos, tiramos uma lição, é que quando a ovelha é rebelde, a vara e o cajado dói nas costas. Já Davi não. Davi, ele disse que a vara e o cajado não doía nas costas dele. Ele disse: a tua vara e o teu cajado me consola, ó Deus. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Isso quer dizer, sabe o quê? Que quando Deus dá a bênção, quando Deus dá a vitória a você, mas é tão grande que o seu inimigo, ele pode estar até distante, mas da onde ele estiver, ele vai ver a tua vitória, o que Deus tem feito em tua vida. Preparas-me uma mesa perante mim, diante dos meus inimigos, unge a minha cabeça com o óleo, o meu cálice transborda de alegria. Isso aí é convicção no Senhor. Não tem coisa melhor da gente ter convicção em Deus. Ora, ultimamente nós vemos muitos pregadores só pregando oba-oba, mas não, nós temos que pregar a verdade, nós temos que pregar a palavra, não como nós achamos, não como o pregador acha que é a palavra, mas como ela é, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e a Bíblia, ela se interpreta por si só, ela é viva e é eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, vai até a divisão da alma do espírito, entre juntas e medulas, e ela é apta para discernir todos os pensamentos e intenções do coração. Se chama Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela surte efeito. Deus disse que a palavra que sai da boca dele não volta vazia, e esta é a palavra para o teu coração. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Que confiança! Nós temos que ter confiança no Senhor, mesmo em meio às intempéries da vida,
mesmo em meio às doenças, às enfermidades, mesmo em meio às dificuldades da vida, mesmo em meio às lutas, provações e tribulações desta vida, nós temos que ter certeza e confiança no Senhor, porque é Ele que nos guarda. Você tem dono, você é ovelha de Deus, é Ele que te cuida, você é cuidado por Deus. O versículo de número 6, segundo aqui, o capítulo 23 de Salmo diz: certamente, que maravilha, certamente, quando ele diz certamente, ele está trazendo aqui o sentido de certeza, ele não está trazendo a conotação de dúvida, de forma alguma. Davi está afirmando, certeza, certamente que a bondade e a misericórdia, duas palavras aqui, bondade e misericórdia. Bondade é a qualidade de quem tem a alma nobre. Que maravilha, Deus com a alma nobre ao teu favor. Aqui, bondade é inclinado a fazer o bem. A bondade de Deus é Deus estar inclinado a fazer o bem, é Ele ter a alma nobre ao teu favor. Aqui é a bondade de Deus. E a tua misericórdia, nós vimos aqui a bondade e a misericórdia de Deus na nossa vida. Misericórdia é Deus amar o miserável, misericórdia é Deus amar o vil, misericórdia é Deus te amar, misericórdia é Deus me amar. E então vemos aqui, e também nos lembra de Moisés, quando Deus chega dentro de Moisés e diz: Moisés, eu sou contigo, tu irás adiante no deserto, tu vai fazer o meu povo entrar na terra prometida, não te preocupas, porque eu serei contigo, eu irei expulsar diante de vós os cananeus, os fariseus, os amorreus, eu farei expulsar todos os teus inimigos de diante de ti, não temas, porque eu sou contigo. E além do mais, Moisés, eu vou enviar o meu anjo para ir adiante de vós. Aí Moisés diz: como é a história, Senhor? Tu irás enviar o anjo? Não, eu não aceito. Se a tua presença, ele sabia a importância da presença de Deus. Se a tua presença não for comigo, não me faça ir, ó Deus, porque eu não darei um passo. Eu quero a tua presença, e como prova da tua presença, eu quero ver a tua face. Mas se tu não fores comigo, eu não vou dar um passo, Senhor. Eu quero sentir a tua presença. A tua presença é essencial em minha vida. Faça a tua presença no nosso meio, porque se a tua presença não for, eu não quero anjo, não mande serafins, não mande Gabriel, não mande querubins, não mande ninguém. Eu quero a tua presença, e como prova disso, eu quero ver a tua face. Aí Deus diz: Moisés, ninguém nunca viu a minha face e viveu. Mas Moisés diz: mas eu quero ver. Aqui a gente vê que Moisés, ele dava valor ao espiritual, à presença de Deus. A presença de Deus é uma intimidade que nós temos com Ele. Eu sempre costumo dizer isso nas pregações. Uma pessoa que tem a presença de Deus, ele não vai para o culto para sentir a presença de Deus, não. Ele já sai de casa com o espírito de adorador. Ele já sai de casa alegre.
Muitas das vezes passa a tribulação, a mulher com o marido em casa, o marido com a mulher com o filho, mas está ali com a alma fervendo: Senhor, eu te amo, eu te adoro, tu és o Senhor da minha vida, e vai passar. Aí quando chega na igreja, já veio adorando em casa, mesmo em meio às lutas, mas tinha um espírito de verdadeiro adorador. Então, Moisés, ele sabia o que era adorar a Deus, ele sabia o que era a presença de Deus. E quando ele disse: Senhor, eu sei que quem vê a tua face não vive. Isso é real. Porque a terra não consegue conter a tua glória. Eu sei disso. Mas eu quero uma experiência contigo. Eu quero algo do mais contigo. Quero o além. Eu quero sentir uma experiência diferenciada contigo. Me dá essa experiência, Deus. Eu estou aqui explicando o versículo 6 de Salmo através de Moisés. Eu quero explicar essas duas palavras, bondade e misericórdia, através de Moisés. Aí olha o que é que Deus faz para mostrar a face dele a Moisés e Moisés não morrer. Tá certo, negócio fechado. Eu topo contigo, Moisés. Eu vou te pegar. Olha como Deus é lindo, pastor Stasky. Olha o que é que Deus faz. Eu vou te mostrar a minha face. Eu vou te pegar, vou rachar a rocha, vou te colocar lá na fenda da rocha, e você estará ali seguro, na fenda, na brecha da rocha. E digo mais, eu vou passar aqui, Deus, mas quando Deus passa, imagina Deus passando no teu trabalho, imagina Deus passando agora no hospital, imagina agora Deus passando na tua casa. Mas o meu marido é pedra ruim, pregador. Imagina Deus passando na vida do teu esposo. O meu filho está desviado, não quer nada de Deus, está mergulhado na droga. Imagina um Deus poderoso passando na vida do menino. Aí Deus diz: eu vou te pegar. Que coisa linda, aqui que alegoria da minha parte, porque aqui na Bíblia foi real. Vou te colocar na fenda da rocha, e para tu não morrer, eu vou colocar minha mão sobre você. Que maravilha. E eu vou passar, meu Deus do céu, eu vou passar. E quando eu passar, eu vou fazer passar diante de ti toda a minha bondade e toda a minha misericórdia diante de ti, meu Deus. Andarabadabacê. Ah, Deus. Deus está dizendo nesta manhã: ó, eu vou colocar a minha mão sobre você, você não vai morrer. Eu vou fazer passar a minha bondade e a minha misericórdia sobre a tua vida. Deus colocou a mão e fez passar a bondade e a misericórdia. E quando ele passou, aí a Bíblia diz: e Moisés viu Deus pelas costas, e ele experimentou a bondade e a misericórdia de Deus. Bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor todos os dias. Deus, Ele está dizendo a você, você que está aqui, que está em Alagoas, espalhado por todo o Brasil, aqui em outro estado, até em outro país, Deus está falando com você, que irá fazer passar diante de ti a este vendaval, em meio às lutas, a bondade
e a misericórdia dele. E quando ele passa, alguma coisa acontece. Eu farei passar. Deus está dizendo, eu farei passar. Se prepare para experimentar o de repente de Deus, porque Deus vai fazer passar sobre a sua vida todo o seu amor e toda a sua bondade, porque Ele é Deus de poder. Ele é um Deus que protege, Ele é um Deus que guia, Ele é um Deus de maravilha, Ele é um Deus de proteção. Você está vivo porque você está protegido por Deus, porque a Bíblia diz que a vontade do inimigo, sabe o que é? É de nos engolir vivo. Mas você está aí vivo, está aí andando, você está vivo por causa da misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós já estaríamos consumidos. E nesta noite, Deus, nesta manhã, Deus está falando com você nesta manhã. Ele está fazendo passar a bondade, Ele está te guiando, Ele está dando o necessário para a tua alma, para a tua vida. Você é amado de Deus, você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Quantas pessoas em meio às tribulações, às adversidades, não conseguem solucionar os seus problemas, mas o que é que acontece? Entra em meio à depressão. E quando a depressão bate na porta, é difícil sair, só um milagre da parte de Deus. Mas é isso que nós estamos fazendo nesta manhã, pregando um Deus de milagre, um Deus de provisão, um Deus de proteção, um Deus de amor, um Deus que te ama. A luta está grande, não é para a gente correr da peleja não. A luta está grande, é para a gente depender mais de Deus, é para a gente aprender mais a confiar no Senhor. E para a gente fazer a conclusão, falando sobre ovelha e pastor, uma certa feita, um pastor de ovelha antigo, ele estava discipulando, ele estava ensinando um pastor novo a pastorear ovelhas. E o pastor antigo só olhando para o pastor novo. E o pastor novo na frente e as ovelhas atrás. Quando chega no ribeiro, o pastor novo para. Aí o pastor vai empurrando as ovelhas e as ovelhas sem atravessar o ribeiro. E foi para lá e foi para cá e o pastor novo empurrando as ovelhas sem querer atravessar o ribeiro. Aí o pastor novo perdeu a cabeça, chegou para o pastor antigo e disse: mas eu não estou entendendo porque as ovelhas não estão me obedecendo. Aí o pastor velho chega para o pastor novo e diz: se você colocar elas na frente, elas não vão atravessar o ribeiro, porque elas estão para lhe obedecer, para te seguir. Deixe ela na beira do ribeiro do riacho e atravessa o ribeiro sozinho. E elas vão te acompanhar. Ou seja, nós acompanhamos o nosso pastor. Porque nós temos que ter pastor para nós obedecê-los, para nós segui-los. Porque são pessoas da parte de Deus para guiar o rebanho. E nós aprendemos na mensagem de hoje que o Senhor é o nosso pastor. Nós aprendemos que não o salmo do pastor, mas nesta manhã nós aprendemos a conhecer e confiar no pastor dos salmos. E nesta manhã eu irei orar sobre a tua vida. Você que se encontra enfermo, desempregado e também distanciado dos caminhos do Senhor, nós iremos abrir um espaço, ou por que não dizer, o espaço já está aberto. Quantas pessoas já aceitaram? Uma, não é isso? Uma pessoa, através
deste veículo de comunicação, uma pessoa já disse sim. E nesta manhã, quero reforçar o convite. Você que quer aceitar Jesus, você vai lá, AD Rio Largo, acessa no YouTube e diz: sim, eu aceito Jesus, eu aceito o Senhor como amante da minha alma, como Senhor da minha vida, como pastor da minha vida. Diga sim, e nós iremos orar por você, para Deus esquecer dos seus pecados. Só Ele tem esta capacidade de esquecer. Às vezes a gente está evangelizando, lá no trabalho, aí um companheiro disse: mas Deus perdoa uma pessoa que errou tanto? Perdoa. É porque Deus, Ele não pensa como nós. Deus, Ele não age como nós. Nós temos até dificuldade de perdoar. A gente só consegue perdoar com a graça de Deus. Se o homem não tiver a graça de Deus, ele não consegue liberar o perdão. Já Deus é diferente. A Bíblia diz que Deus, Ele não só perdoa, como Ele justifica. A justificação, ela é maior que o perdão. Porque perdão, Ele perdoa. Já a justificação, Ele declara o culpado inocente. É justificação. E Ele tem o poder, tem a capacidade de esquecer pecado. Isto é, se o homem se converter com todo o seu coração. Nós iremos orar por você que quer uma libertação, quer aceitar Jesus. Diga sim, eu quero. Você que está enfermo, nós iremos orar por você. Eu sei que nós estamos em uma época pandêmica, uma época de situação em que as doenças e enfermidades têm assolado não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Mas não só existe a pandemia, existem pessoas doentes com outras enfermidades, e nós iremos orar para Deus te curar. E também para você que está desempregado, porque eu já passei por todas essas situações que eu falei a você. Já estive no mundo, Deus me resgatou. Já estive doente, teve uma época que eu peguei uma pneumonia que eu quase morria. Que eu não conseguia nem respirar. Eu ficava igual cachorro, ofegando, igual cão, cachorro, ofegando, procurando fôlego, e eu não achava. Jardel está aceitando a Jesus, segunda vida. Jardel, já, nós iremos orar por você, continuar conectado, viu, filho? Esta palavra é para você, receba em nome de Jesus, Jardel. Em nome de Jesus, só Jesus tem poder para libertar. E eu ali, ofegando, e teve uma noite que eu até tive medo de dormir, irmão Kennedy. Eu ofegando, eu disse: meu Deus, se eu fechar os olhos, eu não vou ter força para abrir. Ou seja, eu prego um Jesus que cura, porque eu sei o que é a cura. Eu prego o que eu vivo. Eu prego que Jesus vai abrir a porta de emprego, porque eu já estive desempregado e Jesus abriu. E nesta manhã, Ele vai operar na tua vida. Amém? Segunda vida, Jardel, nós iremos orar por você. Amém? Onde você estiver, curve sua cabeça. Coloque a mão no seu peito ou no seu coração. E eu vou orar pela tua vida. Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, ó Pai, nós estamos orando nesta manhã, aonde estiver um filho teu, uma filha, com alguma doença, enfermidade, ó Deus, opera agora, Senhor, em nome de Jesus. Se estiver com caroço, tumor, nódulo, dores fortes na cabeça, nos ossos, no peito, no coração, ó Deus, em nome de Jesus, nós pregamos um Deus que cura, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, ó Deus, opera, ó Deus, porque eu já vi tu operar, tu curar, ó Deus, em nome de Jesus. Onde estiver alguém enfermo, pelo poder da tua palavra, ao qual foi pregado, ó Deus,
cura agora, ó Pai Santo, para a glória e honra do teu santo nome. Onde estiver um pai de família, onde estiver uma filha tua, uma mulher desempregada, abre a porta de emprego, ó Deus, dá emprego a ele, a ela, ó Deus. Sabemos que os dias são difíceis, ó Deus, e a alimentação, dinheiro, não é a coisa mais importante na humanidade, porém, se torna essencial. Em nome de Jesus, abra, ó Deus, abençoe o comércio, abençoe a venda, abençoe os empresários, abençoe os funcionários, os empregados, abra a porta de emprego, ó Deus, aquece o mercado, ó Deus, para a glória do teu santo nome, opera o milagre. Sabemos que nós não estamos em uma época muito boa, mas nós servimos ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. Em nome de Jesus, opera, ó Deus. Nós também oramos pelo Jardel, ó Deus, que está te aceitando como único e suficiente Salvador da sua alma. Apaga todos os seus pecados, todos os seus erros, se esquece, ó Deus, e lança no mar, ó Deus, se esquece de todos os seus pecados, e, ó Pai Santo, escreva agora o nome dele no livro da vida, ó Senhor, porque a nossa morada não é aqui na terra, aqui nós só estamos de passagem, somos peregrinos em terra estranha. O nosso lar, o nosso lugar são as mansões celestiais. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos nesta manhã, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em nome de Jesus, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.